Então, agora começando o exercício 2. O exercício 2 eu já vou passar direto para o exercício, porque ainda é sobre zeros de funções, ainda é sobre o método do ponto fixo, método de Newton. Isso eu já expliquei, né, na questão anterior, toda a teoria. Então, é uma questão teórica com aquelas afirmações de verdadeiro ou falso. A primeira afirmação diz o seguinte: seja φ continuamente diferenciável em AB, ou seja, o que ele está falando aqui para mim? A função φ, ela é contínua e a derivada dela é contínua, né? Isso aqui é o meu critério I, ele tá atendendo o meu critério I. Legal. Contendo um ponto fixo x barra, nesse intervalo tá o quê? Aí aqui a parte mais importante, que é a derivada da minha função φ vai estar entre 0 e 1, ou seja, ela é positiva e ela é menor do que 1. Aqui eu vou ter o meu critério 2 satisfeito. O critério 2 é aquele critério que o k, que é o valor máximo da derivada no intervalo, do módulo da derivada no intervalo é menor do que 1, beleza? E aqui eu também vou ter o meu critério 3 atendido. Por quê? É aquela questão de que o critério 3 é aquela ideia de que xn tem que estar pertencente a I independente do n, né? E uma forma de garantir isso é pelo teorema do valor médio, e para isso eu preciso que a derivada de φ seja sempre positiva, tá? Então, a derivada positiva garante que todo xn vai estar dentro do intervalo. Então, por isso que todos os critérios de convergência estão atendidos. Então, essa afirmação é falsa. É porque ela fala para mim que pode convergir ou não, dependendo de x0, pois as hipóteses do teorema do ponto fixo não estão todas satisfeitas. Tá? Então, é falso porque estão sim satisfeitas, vai convergir. Beleza, então vamos para a segunda afirmação. Se aplicarmos o método de Newton, então, aqui já é método de Newton, a função f de x igual a x vezes seno de x, partindo de x0 igual a 2, obteremos uma sequência que converge quadraticamente para alguma raiz de f, tá? Então, aqui, vamos analisar a função para entender se converge e a forma que converge. Aqui, eu coloquei para rodar o seguinte, que eu tenho a função f, a minha função f é x vezes seno de x, e eu coloquei para rodar o meu método de Newton com o x0 igual a 2, que a gente tinha escolhido. O que vai acontecer? Ele vai fazer minha função φ de acordo com a função f. Ele vai me dizer que a sequência é monótona decrescente. Mas aqui aconteceu uma coisa esquisita, né? Aqui o gráfico nem tá conseguindo mostrar direito, porque a minha função φ, que é laranja, ela explodiu em algum momento, né? E aí isso alterou muito a escala do gráfico, eu não tô nem conseguindo ver as outras funções. Mas vamos analisar as iterações. Aqui eu não tenho a coluna do erro de truncamento, tá? Porque aquela função não é diferenciável. Então, aqui eu vou ter o meu x0, que eu escolhi o 2. E aí, o que aconteceu? Uma coisa diferente, né? Do nada, a minha função foi para um ponto completamente diferente, né? Então, eu estava ali no 2, e a minha função φ levou a minha sequência para o lado lá muito negativo de menos 21,61, né? Muito, muito diferente do x que eu estava ali rodando, né? E a função x vezes seno de x, 0, por exemplo, é uma raiz dela, né? Esse 2 poderia ter encontrado a raiz 0, que é mais próxima, tá? Ou então a função, ou então a raiz π, enfim. Mas não, ele foi lá para menos 21. Acontece, possível de acontecer, tá? E aí a gente vê que ele rapidamente converge, sim, para essa raiz, tá? No fim, essa raiz, ele inclusive estabiliza. Você vê que aqui ele chegou a fazer 20 iterações, porque a minha restrição de erro, na verdade, está relacionada ao erro de truncamento, que aqui não tem, né? Mas ele, inclusive, estabiliza, né? Aqui no... Qual linha? Depois da linha 5 é tudo igual. Pra ver que, ó, todos os números estão batendo. Todos os números aí estão batendo, né? Então, ele estabilizou, ele convergiu. Esse é o conceito de convergência. Já no passo 5, né? Então, ele iterou 6 vezes e já conseguiu encontrar uma solução satisfatória. Aliás, a solução mais satisfatória que ele consegue encontrar para minha raiz, né? Então, isso aqui é uma convergência. A gente consegue ver aqui o gráfico de convergência. Convergiu super rápido. Beleza.
Mas antes da gente dizer que de fato é uma convergência quadrática, vamos olhar com mais calma para essa função f, né? É uma função periódica. Vamos plotar ela aqui, fica mais fácil da gente analisar. Função periódica, então, ela vai ter... A raiz, ela vai ser de multiplicidade 1, né? A raiz que a gente está encontrando, ela tá aqui, na verdade. Não, desculpa, ela não tá aqui, ela tá mais pra lá, porque é perto de menos 20, né? Mas, enfim, ela é uma função periódica, então funções periódicas têm multiplicidade 1, as raízes, né? Então, a gente tá falando de uma função que ela tem a raiz de multiplicidade 1 e ela convergiu. Então, foi uma convergência quadrática, porque é o método de Newton, tá? Método de Newton convergiu, a raiz tem a multiplicidade 1, é quadrático, tá? Então, essa afirmação, ela é verdadeira. A gente pode dizer que é verdadeira. E aqui ele até toma cuidado de falar que ela vai convergir quadraticamente para alguma raiz de f. A gente vê que não convergiu para uma raiz que fizesse sentido, né? Não convergiu para a raiz mais próxima. A gente consegue ver aqui que o 2.2 está mais ou menos aqui. Tem um monte de raiz mais próxima de 2 do que aquela. Mas aconteceu. E tudo bem, porque o método convergiu e ele conseguiu achar, tá? Então essa afirmação é verdadeira. Vamos à terceira afirmação, né? Ele me dá um polinômio x ao cubo menos 3x² mais 4. E ele quer calcular a menor raiz de p através de um método de aproximação sucessivas. E aqui uma observação, né? O método de aproximação sucessiva e método de ponto fixo é a mesma coisa. Com uma sequência dada por x de n mais 1 igual a φ de xn, com o x0 escolhido suficientemente próximo, mas distinto. Então, se usarmos φ igual aí, que ele me dá o φ do método de Newton, né? Então, aqui ele só quis variar os nomes, aqui ele tá falando do método de Newton. Então, ele fala que a convergência será quadrática. Então, mesma ideia, né? O que a gente tem que observar? A raiz, ela tem multiplicidade 1 ou não? Uma coisa que é interessante observar, eu vou até plotar isso aqui de novo. Eu tinha feito o seguinte, como o meu x0 está muito longe de todos os meus x da sequência, vamos começar a sequência com x1. Né? O x1, ele é o quê? Ele é o φ de x0. Então, o x0 é 2, calculei o φ de x0. Para começar com a minha sequência já com um φ que faz mais sentido pra gente olhar os gráficos, pelo menos, porque não tava nem dando pra ver. Aqui, ó. Interessante. Então, aqui a gente tem a minha função azul, que é ali, que tá cruzando o eixo x, que é a raiz. A gente tem a minha função derivada de f ali em cima, positiva. A minha função verde, que é a derivada segunda de f. E ali as funções φ e x estão ali meio brigando um em cima da outra. Legal. Então, e aí a gente consegue ver, inclusive, que no ponto em que é raiz, né, ali perto do menos 22, a minha função df está muito acima do eixo x, né? Ela não é zero. A minha convergência, ela só pode não ser quadrática quando a minha derivada de f for zero, porque aí a multiplicidade vai ser maior do que 1. Então, a gente vai fazer uma análise parecida aqui com essa função. Esse polinômio agora da afirmação 3. Já escrevi aqui o polinômio. Coloquei aqui só pra gente ver quais são as raízes, tá? As raízes são menos 1 e 2. A gente já dá pra ver logo de cara aqui. Tem alguma raiz aí que é dupla, no multiplicidade 2, porque ele só me deu duas raízes e é um polinômio de grau 3. E aí, tô executando o método de Newton. Para um x0, que eu chutei aqui x0 igual a 1, enfim, não sei o que isso vai dar. Chutei aqui um x0 igual a 1. Então, ele entendeu que ele vai procurar a raiz 2 no intervalo 1, 2, numa sequência monótona crescente. Minha função φ ficou com essa carinha. E aí, ele me dá aqui o gráfico das funções, tá? Então, aqui, esse gráfico já tá um pouco mais bagunçado, mas eu tenho a minha função azul, que é a função p, é o meu polinômio, que ele tá batendo ali no eixo x no ponto 2. Aqui a gente percebe o seguinte, a minha função vermelha, que é a função derivada de f, também tá batendo no eixo x ali no ponto 2. Ou seja, 2 é a raiz de multiplicidade 2. Né? Ali, se a minha derivada
de f for igual a zero, então eu vou ter uma convergência linear e não quadrática. Se o método for convergir, ele vai convergir linearmente, não quadraticamente, né? Aqui, todas as iterações, vamos analisar isso com calma. Então, a partir de um xn igual, x0 igual a 1, e aí ele foi crescendo continuamente, né? Foi monótona crescente, vai crescendo de pouquinho até atingir um valor próximo de 2, que é a minha raiz. Aqui a gente percebe que convergiu muito devagar, né? É muito diferente daquele gráfico, daquele tabela que a gente estava vendo para a função anterior. E no passo 5 já tinha atingido um erro de menos 14, da ordem de menos 14, né? Aqui ainda vai demorar muito, ele nem chegou em menos 14 e demorou muito para chegar nisso, tá? Então isso aqui, essa convergência, convergiu devagarzinho, é uma convergência linear. Voltando aqui para a alternativa, a parte que está errada nessa afirmação é que a convergência não é quadrática. A convergência é linear, porque a função tem a raiz, tem multiplicidade 2, tá? Então, aqui, FVF vai dar a alternativa C, né? A alternativa C é a alternativa correta.